Vamos esperar alguém entrar. E vai chegar. Vai, amor. Gabriel, seja bem-vindo. Já dou um aceno aqui. Logo, logo a gente vai começar a nossa live para conversar sobre hipertrofia. Se alguém não mandou nenhuma pergunta para mim e quiser mandar, podem ir mandando durante a nossa conversa, tá? A gente vai estar conversando também com a doutora Carla. Eu já vou colocar ela na nossa conversa. Dentista, e vai fazer uma introdução para vocês, vai explicar como é que funciona a odontologia do esporte, como a odontologia pode melhorar o desempenho de vocês em questão de hipertrofia e esporte, de forma geral. Oi, Carla, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aí para Vamos esse iniciar, bate-papo. então. Vamos iniciar nosso bate-papo conversando sobre hipertrofia, sobre desempenho e sobre como a gente pode melhorar isso através da alimentação, através também do auxílio das dentistas, né? Agora com a odontologia do esporte. E a Carla pode iniciar contando pra gente o que é essa odontologia do esporte e como a gente pode estar utilizando aí ela para nos ajudar no nosso desempenho. Tá bom. Então, vou começar pela história da odontologia do esporte. No Brasil, ela iniciou em 1946, quando um colega, o dentista Mário Trigo, foi convidado pelo Clube Fluminense para fazer parte da equipe que tratava dos atletas. E aí ele observou que muitos atletas que tinham lesões, eles tinham problemas de infecções dentárias, problemas nos dentes, né? E aí ele começou a fazer os tratamentos e observou que quando esses atletas eles tinham a saúde bucal restabelecida, eles se recuperavam com muito mais rapidez, né, das lesões e também tinham um melhor desempenho. Então começou aí no Brasil essa história da odontologia esportiva. Depois ele foi convidado pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1958 para também compor a equipe multidisciplinar que iria cuidar dos atletas, né, de futebol. Então se tornou uma especialidade só agora, em 2015, a odontologia esportiva, e eu trabalho desde 2016 com atletas e esportistas de todas as modalidades, né? E qual é o objetivo, então, da odontologia do esporte? É aumentar a performance e o desempenho dos atletas, né? E por que não é tão conhecida, não é tão divulgada? Isso foi uma das perguntas que a gente teve no feed ali do Insta. E acontece que era mais conhecida através de atletas que precisavam de uma alta performance, porém agora já está mais divulgada e esportistas têm mais acesso a essas informações, e a gente também está arregaçando as mangas para todo mundo se beneficiar, né? Então é mais ou menos essa a história. E como que acontece tudo isso, esse benefício do desempenho, além de tratar os problemas bucais, né? A gente tem a placa de performance, que ela é esse aparelhinho aqui que é colocado na parte de baixo, né, da boca, e ela é rígida, ó, ela não é flexível. Então, ela é utilizada em esportes individuais, como musculação, crossfit, funcional, né? Agora, para lutas, onde tem o esporte de contato, esse aqui tá dando para ouvir bem? Tá dando sim. Esse é o protetor bucal profissional, bem diferente daquele que se compra em lojas. Ele é feito individual, com a boca do esportista, né? E eles têm um ajuste especial que promove a mordida em equilíbrio. Então, esse é o diferencial, né? Um dos diferenciais, promover a mordida em equilíbrio e a partir daí todo o corpo ficar em equilíbrio.
tá? Depois eu vou explicar mais um pouquinho como é que funciona essa parte. Isso aí. Quem conhecia já a odontologia do esporte, eu quero saber de vocês. Manda aqui no nosso chat, coloca sim ou coloca não, se não conhecia. E para mim, eu já conhecia porque eu conheço a Carla, né? Mas eu conheço em torno de 1 ano mesmo, que é o tempo que eu vi ela conversando, falando sobre isso. Mas antes disso, eu nunca tinha ouvido falar mesmo. Agora eu quero conversar um pouquinho com você sobre hipertrofia, ou seja, aumento de massa muscular, tá? Claro, a questão de hipertrofia tem uma ligação muito íntima com o treino, então é importantíssimo o treino estar aliado com o teu objetivo, é um ponto principal, então tem que estar treinando bem. E a alimentação vai entrar ali para dar suporte para esse treino. Então, tanto para te dar energia, né, para te conseguir treinar bem, quanto depois também te dar ali todo o aporte para te ter uma recuperação muscular legal. Então, é super importante ele ter a alimentação aliada para quem deseja hipertrofia. Outro ponto muito importante é a questão de paciência, né? Então, quando a gente busca hipertrofia de forma natural, é preciso ser paciente, é preciso entender o corpo, é preciso respeitar questões de movimentos também. Então, é preciso estar bem ligado mesmo a um treino bem conduzido e a alimentação ali para dar suporte a esse treino. Porque o que acontece? A gente tem as fibras musculares, né, no nosso corpo. Quando a gente treina, a gente rompe essas fibras. Para a gente ter hipertrofia muscular, a gente precisa que essas fibras musculares sejam refeitas e que elas fiquem mais fortes. Para o teu corpo refazer essas fibras musculares, ele precisa dos tijolinhos que são os alimentos. Então, ninguém constrói, na verdade, os tijolinhos propriamente dito, eu faço uma analogia com a proteína, né? Então, a gente precisa do tijolinho, a gente precisa de energia para empilhar essas proteínas. Então, carboidrato e lipídios, energia, e a proteína são os nossos tijolinhos para estar reconstruindo esse músculo. Eu costumo falar para os meus pacientes, né, para eles não jogarem o treino deles fora. Como é que se joga um treino fora? Tu vai lá, treina e depois tu não te alimenta bem. Então, é mesmo um caminho que tem que estar em conjunto com a alimentação. Não adianta só treinar bem e não se alimentar bem. E também não adianta se alimentar bem e o treino tá mais ou menos, que também não vai rolar uma hipertrofia muscular legal, tá? Então, fora essa questão, treino e alimentação, terceiro pilar, a questão de paciência, né? Então, tem que ser paciente, é um trabalho que é aos pouquinhos que a gente vai construindo. Então, e dependendo do corpo, é mais aos pouquinhos ainda, porque algumas pessoas têm muita dificuldade para ter para desenvolver musculatura, para se desenvolver na academia, às vezes tem algum problema de mobilidade, então tem que ser aos poucos mesmo, tem que respeitar o nosso corpo sempre. E com a matemática da nutrição, criar o melhor ambiente metabólico para que essa hipertrofia seja alcançada da melhor forma possível. Mas às vezes, com toda a nossa matemática, o corpo humano também acaba não respondendo da melhor forma que a gente esperaria. Então, por isso, a individualidade. Cada pessoa tem que ser tratada de uma forma diferente. A gente vai testando estratégias diferentes para que essa hipertrofia venha de uma forma legal também para a pessoa, né? Porque não adianta só comer frango com batata doce o dia todo, que não é legal, não é bom também do ponto de vista nutricional, não é a melhor opção. Então, uma dieta variada também é bem importante. Certo, Legal. Carla? Tua vez. Essa parte da paciência, assim, desenvolver essa habilidade, para todos os resultados que a gente busca, né? A gente precisa estar, hoje em dia, com essa atividade que a gente está sempre correndo, né? Tudo muito rápido, então as pessoas é necessário a gente dar esse puxãozinho de atenção, né? Sim. Mas linkando com o objetivo da hipertrofia que a Josi falou, eu vou falar na parte do treino, então, que se comprovou que quando a gente aperta os dentes, a gente faz mais força. E para ter
a hipertrofia, essa massa magra, a gente acaba pegando mais peso ou tendo mais repetições, né? E isso aí pode acarretar também em problemas na musculatura. Lesões podem acontecer, né, devido a esse excesso, vamos dizer assim, ou um peso maior. E quando a gente aperta os dentes, como consequência, pode ter dores na cervical, no pós-treino, né? Dores de cabeça é comum. Também está com a postura, né? Não está com a postura correta durante a prática daquele exercício, né? E também um aumento das bochechas pode acontecer. Se a gente vai fazer uma hipertrofia em todo o corpo, o que acontece na musculatura da face também? Apertando os dentes, a gente acaba com essa musculatura aqui sendo mais utilizada, né? E muita gente não acha legal. Então, a plaquinha, essa que eu falei, ela vai promover o relaxamento dessa musculatura durante a prática, tá? E também vai promover o equilíbrio de todo o corpo, evitando lesões. Como? Porque quando a gente mastiga, geralmente a gente acaba comendo mais de um lado, usando mais um lado do que o outro, né? E acaba ficando um lado mais gasto. E isso se descobriu agora, recentemente em estudos, que a partir de uma mordida em desequilíbrio, todo o corpo fica em desequilíbrio. E as lesões ocasionam daí, muitas vezes, né? Então, quando tu acaba pegando aquele peso e tendo uma mordida em desequilíbrio, a cervical começa a compensar, o ombro também pode dar lesão, no quadril, nas coxas, joelhos. Então, assim, todo o corpo fica em desequilíbrio, né? E o ajuste dessa placa, tanto quanto a placa e o protetor, eles são feitos de uma forma diferenciada no consultório, para promover essa postura correta durante a prática e também permitir que fique relaxada essa musculatura da face enquanto tu faz a prática dos exercícios. Deixa eu dar uma coladinha aqui, gente. Outro objetivo, né? Ele aumenta em 20% a capacidade respiratória. Então, assim, para quem quer ter um fôlego maior em corrida, né? A odontologia do esporte, ela beneficia em todos esses sentidos, tá? Deixa eu ver se eu esqueci. Agora eu vou falar sobre, inclusive, é uma atleta que a gente trabalha, a Vanessa Souza, que é a campeã pan-americana de jiu-jitsu. Ela observou muitos benefícios utilizando a placa e o protetor, que na face dela ela tornou assim mais harmônica, porque um olho a gente acaba utilizando mais, tudo por exercitar mais um lado, né? Então, assim, fôlego no final dos treinos também, ela observou enxaqueca, ela tinha muita e com frequência, diminuiu muito, e eu também, né? Tudo que eu trabalho, eu costumo utilizar e provar antes e depois eu aplico nos meus clientes e nos pacientes. Então, sempre fiz exercício desde pequena e sou faixa preta de taekwondo, corrida, handball, agora estou fazendo musculação. E uma coisa aconteceu quando eu usei a placa. Antes eu sentia dor na cervical quando eu fazia abdominal. E agora eu sinto o meu músculo trabalhando, né? Por quê? Porque aquela musculatura ela tá relaxada, né? Então, através desses aparelhinhos a gente consegue ter mais qualidade enquanto a gente está praticando e saúde, porque a gente tendo lesões repetitivas, eu sei como é que é não conseguir participar de um campeonato, a gente se machuca com muita frequência, né? E aí também perde o resultado do treino, de todo, né, um tempo que a gente se dedicou, se alimentou corretamente, fez o treino, né? E por causa de uma mordida em desequilíbrio, pode ser a causa das lesões, né? Uhum. Certo? Pegando a questão de desempenho, né? Teve muitas perguntas relacionadas ao pré-treino ali nas minhas caixinhas de perguntas que eu liberei para vocês durante essa semana.
Claro, o pré-treino é importantíssimo, né? Mas para hipertrofia muscular, a gente sempre tem que pensar em tudo. O pré-treino, pós-treino, também o pós-treino eu considero tudo que tu vai comer até outro dia e fazer o teu próximo pré-treino. Então, visão global sempre, tá? Claro que sempre tem alguma coisa ou outra que a gente vai acabar priorizando. E no pré-treino, por mais que em alguns casos a gente trabalhe de uma forma ou de outra, é interessante mesmo a gente trabalhar com carboidrato, focando no desempenho, né? Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Tem algumas pacientes que treinam em jejum e eu pergunto para elas como é que tu se sente, né? Treinando em jejum, às vezes me sinto ótima, eu só gosto de treinar em jejum, se eu como alguma coisa eu fico mal. O que eu vou falar para essa paciente? Eu digo para ela, tá tudo bem, então vai lá, treine em jejum, a gente ajusta carboidrato no restante das tuas refeições, mas o pré-treino também é algo extremamente individual. A gente tem alguns cálculos que a gente faz, né, para melhorar desempenho, onde em alguns estudos se observou melhora de desempenho, tá? Seria ali num pré-treino mais rápido, 1 hora, ou seja, 1 hora antes do teu treino, tu consumir uma porção de 30 a 60 gramas de carboidrato, tá? Que não quer dizer 30 ou 60 gramas de banana, não é assim 1 para 1, tá ali. Uma banana vai ter em torno de 25 gramas de carboidrato, então uma banana com um pouquinho de aveia a gente já fecha essas 30 gramas para alguém que não é tão pesado, para alguém que não pesa, que não pega tão pesado ainda no treino também. Então, extremamente individual. Essa banana com aveia não vai ser o pré-treino de um cara que treina um tempão e tem, sei lá, 110 quilos e 8% de gordura corporal. Não é. Então, individualidade sempre, tá? Se for um pré-treino um pouco mais longo, tipo umas 3 horas, 4 horas antes do treino, o teu pré-treino pode ser algo mais completo. Então, por exemplo, pode ser uma tapioca com uma proteína junto ali, uma tapioca com frango, tapioca com ovo, pode ser pão integral, pode ser uma batida de aveia mais reforçada. Então, tudo vai depender também do horário desse treino. Um pré-treino mais próximo, 1 hora antes do treino, a gente reduz um pouco a quantidade de comida, até para a pessoa não ter nenhum sintoma gástrico de mal-estar durante o treino, né? Põe uma quantidade menor de carboidrato e evita alimentos com mais proteína, alimentos com mais gordura, porque eles têm uma digestão um pouco mais difícil. Então, ao invés da tua energia, do teu sangue e para os teus músculos para gerar força, a tua energia e o teu sangue vai querer ir para digestão, para digerir aquele alimento que é um pouco mais dificultoso, como tipo assim, um omelete antes do treino. Tem vários pacientes que chegam comendo omelete antes do treino. Eu sugiro da gente tentar fazer uma troca, principalmente se é um pré-treino muito próximo, tipo esse de 1 hora que eu comentei com vocês, né? Mas também, individualidade sempre. Se sente bem com o omelete e não se sentiu bem com a banana com a aveia, beleza. A gente volta pro omelete, tá? Um pré-treino mais longo, a gente pode fazer uma refeição mais completa, daí sim contendo alguma coisa de proteína, contendo alguma coisa de gordura também, sem nenhum exagero, tá? Eu vou ver algumas perguntas aqui que vocês me mandaram para eu respondendo, que eu fiquei de responder, tá? Esse aqui das gramagens do carboidrato eu já respondi. Quantas gramas de carboidrato comer no pré, então? De 30 a 60 gramas. No meu Instagram eu tenho ali um post onde eu coloquei vários alimentos com exemplos ali de qual é a quantidade de carboidrato de cada um, tá? A outra pergunta é qual o melhor alimento para comer antes do treino? A batata doce ganhou muita fama, né? Nos últimos anos. É um alimento bom. Mas o legal é a gente diversificar a fonte de carboidrato. Tipo assim, a banana tem um carboidrato que é da frutose, né? Da fruta. A aveia é um amido. Então, a gente trabalhar com tipos diferentes de carboidrato é uma boa estratégia. Mas não existe o alimento ideal. É aquilo que cabe na tua rotina, aquilo que tu gosta, tá? Metabolismo acelerado dificulta o ganho de massa, vai ter que comer mais comida. Então, não adianta. Se não conseguir acompanhar ali a quantidade para ganho de massa, a gente pode trabalhar com a suplementação, inclusive com hipercalórico, eu acho que eu acabei comentando
com vocês durante essa semana. É um suplemento bom para quem tem o estilo mais magrinho, assim, que tem muita dificuldade para ganhar peso no processo de hipertrofia. Nossa, quanta informação, né? Muito Mas é importante mesmo, a gente sempre aprende mais. Agora aprendi mais como que vai os treinos, o pré-treino agora. já vai preparar amanhã. Amanhã eu já tô 100% com as informações. O que eu queria falar pós-treino, então, o descanso, né? Para restabelecer todo aquele desgaste que teve durante o treino, né? E entrando nisso, a gente tem o sono e a qualidade do sono, que é super importante. Então, o que o sono ele restabelece a musculatura, né, que foi utilizada, também libera o hormônio de crescimento durante o sono, então para hipertrofia e massa muscular é importante essa liberação do hormônio, né? Ele também restaura a função cerebral e aquela atenção diária na intensidade que tu vai dar para os treinos, né? A disposição, né? Então, quando acontece o distúrbio do ronco e do sono, que é a apneia e o ronco podem estar juntos ou não, isso prejudica a qualidade do sono e também vai acabar prejudicando o resultado daquele treino, né? Que a pessoa fez, se dedicou e acabou que não está acontecendo, por que será, né? Então esse é um fator também que deve ser levado em consideração. A gente trata também com um aparelhinho dentro da boca, não é nenhum destes que eu trouxe hoje, né? Ele é super fácil de usar, prático, de levar junto, né? E também a gente sabe que quando a pessoa não dorme bem e tem problema cardíaco, tem uma saúde debilitada, muitas vezes a diabetes ou uma pressão alta, esses distúrbios do sono, ronco e apneia, eles podem agravar essas doenças já existentes, porque naquela parada respiratória que dá, não é que alguém vai morrer da parada de apneia, né? Mas para o organismo voltar a respirar, ele exige muito do nosso corpo. Então, acaba aumentando a pressão, acaba acionando mais o coração, né? E quando tu tá com diabetes também, tu já tá mais debilitado. Então, aquilo ali força bastante o organismo, né? De quem já tem esses problemas pré-estabelecidos, né? Então, e o sono sendo uma função vital para restabelecer o nosso organismo, né? Então não é brincadeira a gente achar, não dorme bem, não sei o que, e isso repetitivo tira a disposição, né? Muitas vezes não consegue nem trabalhar. Tem um caso de um paciente que ele tinha uma filhinha pequena e acabou que ele não tinha mais condições de brincar com ela, ele também não tinha condições de trabalhar, porque estava sempre com sono, mas não conseguia dormir, né? E a partir de uma semana que ele colocou esse aparelhinho, ele já estava fazendo academia, ele já estava com alta disposição e sem falar na qualidade de vida com a filha, né? Conseguir acompanhar o crescimento e se sentir melhor, né? É bem importante. Então, no pós-treino, como a Josi falou, são muitos fatores para te ter o resultado da hipertrofia, né? E a massa magra, o sonho da massa magra. E a gente está trazendo esse conteúdo, né? Que também muitas vezes a pessoa não tem acesso a essa informação e que contribui, né, para isso. Sim, até porque durante o sono, né, que ocorre ali a maior recuperação muscular.
Então, não é durante o treino que tu vai ganhar massa muscular. No treino é muito pelo contrário, tu tá em processo catabólico, tu tá em processo de perda. É depois, na tua recuperação, com a alimentação certinha, com descanso, que tu vai ter a hipertrofia muscular. Então, realmente é um trabalho que envolve várias coisinhas que a gente tem que estar observando, inclusive função intestinal também, consumo de água é muito importante, principalmente nesse calor. Então, se a gente tiver com 2% de desidratação corporal, o nosso desempenho no treino já cai assim de forma gigantesca. Então, eu sempre bato muito na tecla também de hidratação, outra coisa bem importante que a gente tem que cuidar, tá? Eu quero saber, antes de eu começar a falar sobre pós-treino, se vocês estão nos escutando bem, se tá boa a live para vocês, não tá trancando muito, ou tá meio ruim, tá trancando. Também quero saber o que vocês estão comendo de pós-treino, né? O que tá entrando na dieta de vocês, o que vocês gostam de comer no pós. Me contem. É ovo? É frango? O mais clássico eu acho que é o frango, né? O frango o pessoal adora, é bom, suplementação também, né? Acaba sendo bem utilizada. Eu gosto muito de trabalhar com a suplementação proteica, né? Principalmente pela facilidade. Então, como para hipertrofia muscular, a gente tem que sim trabalhar com uma dieta mais hiperproteica, né? Então, com mais proteína, não que tenha que ter um exagero gigantesco de proteína em quantidades absurdas, não é isso. É aquele cálculo lá que eu botei para vocês hoje nos meus stories de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, qualquer nutri pode calcular isso para vocês. E o fracionamento também é importante ali, não precisa se entupir de frango, tá? E nem de suplementação de forma exagerada. Mas assim, no pós-treino, sim, a gente tem que cuidar o consumo de proteína, que pode vir tanto de fonte alimentar quanto da suplementação, né? E suplementação não é só whey protein que a gente tem caseína, a gente tem albumina também, que podem ser trabalhadas durante o dia, não necessariamente no pós-treino. Mas no pós, sim, tem que ter uma fontezinha ali de proteína. E quem tá buscando hipertrofia, normalmente eu coloco um carboidrato também, para a gente ter essa recuperação de glicogênio até o outro treino. O que acontece? Quando a gente treina, um treino bom, um treino pesado, a gente acaba depredando, ou seja, destruindo, entre aspas, o nosso estoque de glicogênio, que é o estoque de carboidrato que a gente tem no nosso corpo, tá? Esse estoque a gente tem no fígado, que ele é um glicogênio amigo, que manda glicose para o corpo todo. E a gente tem glicogênio no músculo também, que é um estoque mais egoísta, que ele usa só para ele mesmo. Mas quando tu vai lá e treina, a gente depleta bastante esse estoque. Então, a gente precisa recuperar ele bem até outro momento de treino, para te conseguir treinar com bom desempenho também, tá? Vamos às perguntas, então, de pós-treino. Qual o melhor whey? Não existe melhor whey, aquele whey feminino, aqueles negocinhos. É pura besteira, tá? Não tem por que buscar um whey que tenha essa questão apelativa para o marketing. Uma coisa que eu acabo pedindo para os meus pacientes cuidarem é ali a lista de ingredientes. Então, procurar um whey mais clean, com menos conservante, com menos acidulante, enfim, aqueles monte de nome estranho que a gente vê nos alimentos que são mais ultraprocessados. Cuidar da lista de ingredientes sempre, então eu acabo indicando algumas marcas que eu sei que são mais legais. Cuidar da quantidade de proteína também e quantidade de carboidrato. Porque principalmente o whey concentrado, né, que eu só indico o isolado para quem tem intolerância à lactose, é um whey que pode ter bastante diferença na quantidade de proteína. Eu já ouvi whey, inclusive, que tinha mais carboidrato do que proteína. Então, imagina, tu compra um suplemento proteico e ele vem mais carboidrato do que proteína. Então, sempre observar. O Carnivore é bom também, de fonte animal. O Carnivore é um tipo, não, a gente não pode chamar de whey, tá? Mas é um suplemento proteico que é da proteína da carne. Dependendo da marca, é bom sim.
Mas, enfim, voltando à tabela nutricional do whey, tem que ter ali, eu sempre indico que tenha no mínimo 20 gramas de proteína, que é o mínimo ali adequado para uma refeição, né? Para a gente otimizar a hipertrofia muscular. Então, no mínimo 20 gramas, de 20 a 30 gramas de proteína, não precisa ir muito além disso. E carboidrato ali no máximo 10 gramas, porque a gente não está suplementando carboidrato, a gente está suplementando proteína, tá? Então, cuidar a lista de ingredientes, cuidar a tabelinha nutricional, não existe melhor whey, não existe isso de whey feminino, tá? Besteira e marketing. Qual a função da glutamina? Para hipertrofia muscular nenhuma. Então, sem necessidade de utilizar. Os estudos que a gente tem observado, até assim para atletas de triatlon também não tem muito envolvimento com imunidade, com melhora de imunidade. Então, o que a gente tem no momento é que glutamina serve para pacientes hospitalizados. Então, para atletas, inclusive maratonistas e atletas de Ironman, não tem uma melhora de desempenho, nem melhora de imunidade com o uso da glutamina. Está muito mais associado mesmo à quantidade certinha de carboidrato e à suplementação de ômega 3, tá? Glutamina, não. E a nossa última pergunta ali sobre o whey, para que serve o whey? Então, o whey, como eu comentei com vocês antes, eu gosto muito dele por ele ser prático. Então, é uma proteína prática. Ao invés de tu, no meio da tarde, no escritório, tu comer um frango ou um ovo, que vai sair um cheirão para tudo que é lado, ele vai acabar te dando essa questão de facilidade, porque tu só leva o potinho lá e tal, e mexe com a água e pronto, acabou. É pela praticidade mesmo, tá? Mas ele é como se fosse um bifinho em pó. Então, ele é uma fonte de proteína super boa, vai ter ali, ela é completa, né, em aminoácidos, então tem uma absorção rápida também. É um suplemento legal para a gente estar usando para hipertrofia muscular. Assim como a creatina e o ômega 3 também eu gosto, tá? O whey da Integral Médica tem mais carbo do que proteína. Depende, tem que ver qual whey, qual linha, né? O 100% da Integral, não. O 100% é bem bom, aquele do saquinho vermelho, sabe? Acho que tem umas 20 gramas de proteína e 10 de carbo. Aquele vermelho dá uma procurada. Mas e ele... tem outros vermelhos também. o Henrique me falou aqui que tem outros vermelhos também. Então, sempre observem, tá? O 100% concentrado, ele vai ter mais proteína do que carboidrato. Sou carteiro é muito corrido para comer de tarde. O que posso comer antes do treino? Vai para as frutas. Frutas tu nem precisa levar, passa numa fruteira, já que tu é carteiro, vai estar na rua. Dá para comprar umas 2, 3 bananas ali, dependendo do teu peso, dependendo da intensidade do teu treino. Ou se quiser complementar com uma aveia também dá para colocar. Praticidade. Não adianta a gente querer inventar muito. Pão integral também daria para trabalhar, pão com banana daria para trabalhar. Não dá para a gente querer fazer algo fora da nossa realidade. Então, a nossa alimentação sempre tem que ir de encontro com o que é possível a gente fazer. Então, antes feito do que perfeito. Certo, Carla? Isso aí, falou tudo. A rua já passa ali, né? Consegue resolver a situação bem praticamente. Legal. E a gente Então, sempre tem que buscar isso mesmo. Melhorar, claro, sempre na medida do possível, mas dentro do que está dentro do nosso alcance mesmo, né? Para deixar tudo ajustado. Tu quer perguntar para eles se eles têm alguma pergunta? Quer complementar alguma coisa? o meu conteúdo, na verdade, eu já falei e estou aberta para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida ou querem saber, eu estou aqui para esclarecer. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta. Como é que é feito esse molde? Tipo aqueles de aparelho que a gente faz o molde com aquela massinha? Isso, aquela massinha mesmo. O que muda é o que a gente vai fazer com o molde depois, mas é o mesmo, a mesma massinha. Mas o material é diferente daí, pra gente melhorar o desempenho. Isso, o material ele tem, a placa ela é de acrílico,
tá? Uhum. E o protetor bucal, ele é de um tipo de EVA. Então, Ah, eles são importados, né? E tem, conforme o esporte, ele tem mais camadas, né? Para proteger mais do contato, uma cotovelada ou uma bolada, uhum. né? Proteger o dente e os ossos também, né? Sim. E essa outra plaquinha é de um acrílico termopolimerizável, é com ele Uhum. aquecido e ele é produzido. Sim. Uhum. Show. O Gilson mandou uma pergunta. Eu consigo comer só depois do treino, me sinto melhor. Você concorda? Com certeza. Se tu se sente melhor, não tem o que eu te falar. O que a gente tem que cuidar é o restante do teu dia todo, tá? Então, o ajuste proteico, o ajuste de carboidrato, a gente pode fazer fracionado ao longo do dia inteiro. Desde que não caia a tua performance sem fazer um pré-treino ali mais próximo, né? O que vai servir de pré-treino é a tua última refeição. Então, se tu consegue comer só 4 horas antes do treino, 5 horas antes do treino, aquela vai ser a tua refeição pré-treino que a gente pode ajustar também para melhorar ainda mais o teu desempenho. Mas não precisa ser algo assim, 1 hora antes do treino. Não tem essa regra, tá? E se tu treina de manhã e tu não come nada antes de treinar, o teu pré-treino é a tua janta. Então a gente tem que cuidar dessa janta também, para ela não ser zero carboidrato. Eu comentei já uma vez com vocês que quem treina de manhã não adianta a janta carne e salada. Não vale essa regra. Porque imagina, tu vai ficar na tua janta ali, tu não vai ter nada de carboidrato durante a noite, tu vai ficar em jejum também, tu vai acordar sem nada de glicogênio. Então, eu só não concordaria nesse caso, assim, da gente zerar carboidrato na janta e ainda tu treinar em jejum, porque pode fazer com que tu se sinta mal. Mas tudo é conversado, tá? Tornar pré-treino que estimulam o desempenho, você recomenda? Então, os pré-treinos que eu acabo indicando são os baseados em cafeína, sempre com a ressalva que não pode usar todos os dias. O Ever eu conheço. Mesma coisa, tá? Não pode usar todos os dias, porque logo teu organismo se adapta. Eu costumo indicar mais os que são só cafeína mesmo, né? Então, um pré-treino mais clean, mais limpo. De nada, Gilson. Só para dar aquele up mesmo, né? Porque a cafeína realmente é um produto que a gente tem um monte de estudo que mostra que ela serve mesmo como um recurso ergogênico, ou seja, vai melhorar o teu desempenho no treino. Os únicos cuidados, assim, para quando eu recomendo para os meus pacientes é que cuidem a quantidade, para não passar de 420 mg, que seria a indicação diária, né? Isso, claro, se a pessoa consome café, a gente tem que levar em consideração também. Então, eu vou para metade, 210 mg no máximo para quem toma café. Meia hora antes do treino e cuida para não ser todos os dias, porque o nosso corpo se adapta muito rápido com o uso da cafeína, tá? Creatina, sim, a creatina é ótima, tá? É um dos suplementos que a gente mais tem estudos científicos que comprovam a eficiência e eficácia. Claro que sempre pode ter ali um ponto fora da curva que vai dizer não funcionou comigo e tá tudo bem, não usa. Mas o que a gente tem de estudos na ciência é que sim, melhora desempenho, sim, melhora hipertrofia muscular por melhorar o teu desempenho. Então, eu sempre tomo cuidado também de não iludir assim que é só tu tomar a creatina que tu vai ficar muito forte. Não, a creatina vai ajudar tu a melhorar o teu treino e com o teu treino melhorado, sim, tu vai alcançar a hipertrofia junto com a alimentação. Então, ela também ali funciona como uma cerejinha do bolo e não como o ponto principal. A base é um treino bom e uma boa alimentação, descanso, água e depois a gente vai indo para os plus. Suplementação para ajudar no desempenho, cafeína para te dar um up ali em dia que tu tá mais para baixo, a creatina para aumentar a tua força. Importante estar consumindo também a creatina com constância, né? Então é todos os dias, tendo treino, não tendo treino. Enfim, tem que cuidar também os dias sem treino para não estar pecando, porque é nesses dias de descanso que também o teu corpo precisa de energia e precisa de proteína para recuperação muscular. Carla, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu vou deixar, na verdade, o meu Insta, né?
que é doutora.carlafiabani. Uhum. E o telefone também, né, para contato é 51986085625. Eu tenho consultório aqui em Esteio e é isso aí. Quando se tiverem dúvidas, eu estou sempre aberta, pode me mandar perguntas pelo Insta, pelo Face, e a gente vai ajudando a divulgar e conhecer um pouco mais da odontologia esportiva. Obrigada a todos pela atenção aí, a disposição, a Josi também, nesse mês do esportista, né? A gente está fazendo essa live em homenagem ao esportista. Uhum. Eu que agradeço, Carla, essa live foi ideia da Carla, então ela me convidou para estar fazendo a live junto com ela que trouxe para mim essa ideia, eu topei. Então aí, espero que a gente faça outras lives juntas também, né? Foi muito legal, obrigada pela presença de vocês. Eu atendo ali na Clínica Fisiopass, pertinho da Carla também, né? Atendemos aqui no centro de Esteio. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente está sempre conversando aqui também, nós. Obrigada, Léo. E também, Obrigada, se quiser pessoal. mandar mais perguntas, eu vou responder a pergunta da creatina, tá? E também o meu Instagram é aberto, vocês podem entrar, dar uma olhada no material que eu tenho ali. Eu sempre procuro trazer informações bem baseadas na ciência, tá? Exatamente. No meu Insta também tem vários cases ali, tem muitas informações para vocês pesquisarem e conhecerem um pouquinho mais também. Uhum. Obrigada, então, Carla. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Então, gente, só para responder a pergunta do Nilson ali em relação à creatina, qual eu recomendo? A Dux Creapure. Eu recomendo creatina monohidratada, tá? Normalmente, sim, de marcas que a gente conhece mais. A Dux é uma marca legal, mas daria para ser Max Titânio, Probiótica, Integral Médica, tá? São todas marcas legais. Creatina não tem muito esquema, então, sendo creatina monohidratada, tá legal. Certo, gente. Foi um prazer estar com vocês. Desejo para todos boa noite e continuem nos acompanhando. Certo? Tchau, tchau.